Deus abençoe a igreja, tudo bom? Deus abençoe a igreja, tudo bem? Vocês entenderam? Bien. Estaba orando antes de venir para aquí y hablé con el pastor. No, mi esposa le preguntó al pastor si había un tema y no nos dieron tema. Cuando llegamos aquí, le pregunté al pastor, ¿cuál es el tema? Apostólico y profético. Wow. Ahora cuando hablamos de lo apostólico y profético, esto es muy amplio. ¿Comprende? Es muy amplio. Pero vamos a comenzar hablando ¿dónde nace esto de lo apostólico y profético? Vamos começar falando de onde nasce o apostólico e o profético. ¿Dónde nace? La iglesia nace apostólica. A igreja nasce apostólica. Dice la palabra de Dios que Jesús subió al monte a orar y de entre sus discípulos llamó a 12 y los llamó apóstoles. Essa palavra de Deus, que Jesus foi orar e chamou os seus discípulos e os chamou apóstolos. De entre sus discípulos Entre os seus discípulos, llamó a 12 y llamó apóstoles. chamou 12 e chamou apóstolos. Este es un principio que Jesús tenía. Esse é um princípio que Jesus tinha. Buscar el mandato de Dios. Buscar o mandamento de Deus. Lo que Dios quiere, eso se hace. O que Deus quer, isso ele faz. Ahora, el comienzo de la iglesia comienza con apóstoles. O começo da igreja começa com apóstolos. Si su Biblia tiene otra cosa, Se a sua Bíblia tem outra coisa, por favor, muéstremelo. por favor, mostre. El comienzo de la iglesia O começo da igreja es con apóstoles. é com apóstolos. ¿Hay algún estudiante de seminario aquí? Algum estudante de seminário de teologia aqui? ¿No? Hay un principio en el estudio de la teología, Há um princípio no estudo da teologia, en la hermenéutica, da hermenêutica, que dice así: que diz assim: un texto um texto fuera de contexto fora do contexto es un pretexto. é um pretexto. Isso é verdade. ¿Sabes? Sim. Ahora, nosotros tenemos algo parecido. Agora, nós temos algo parecido. Dios forma, Deus forma, el hombre deforma o homem deforma y Dios e Deus reforma. reforma. ¿Qué quiere decir esto? O que quer dizer isso? Dios hace las cosas perfectas. Deus faz as coisas perfeitas. Las tomamos nosotros, Nós pegamos essas coisas, queremos hacer las cosas mejores, queremos fazer as coisas melhores arruinamos el plan de Dios, e arruinamos o plano de Deus. entonces Dios tiene que hacer las cosas nuevamente como Él quiso en un principio. Então Deus tem que fazer tudo de novo como no princípio. Volvemos al principio Voltamos ao de princípio como Dios quería que sea la iglesia. e como Deus gostaria que fosse a igreja. Dios formó una iglesia apostólica Deus formou uma igreja apostólica con apóstoles, com apóstolos, profetas, profetas, evangelistas, evangelistas, pastores pastores y maestros. e mestres. Efesios 4:11. Efésios 4:11. ¿Qué hizo el hombre? O que fez o homem? Dijo, la iglesia es evangelística, A igreja é evangelística. saquemos los evangelistas. Tiremos os evangelistas. Los teólogos Os teólogos son los maestros, são os mestres. saquemos los hombres que enseñan bajo una revelación. Tiremos os homens que Enseñan. ensinam debaixo de Bajo uma revelação. Jesús es el supremo apóstol. Jesus é o supremo apóstolo. Cuando murió el último apóstol, Quando morreu o último apóstolo,
terminó el ministerio apostólico. terminou o ministério apostólico. Eso dicen los hombres. Isso fizeram os homens. ¿Dónde dice la Biblia que Onde, murió el último apóstol? onde diz a Bíblia que morreu o último apóstolo? No existe. Não existe, não tem. Ahora estamos en un tiempo impresionante de Dios. Agora estamos num tempo impressionante de Deus. Segunda de Pedro, 2 Pedro capítulo 3, versículo 8. ¿Cómo 3, dice? 8. Diz assim: não se esqueçam disto, amados, para o ser um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Wow. Esta palabra es impresionante, hermano. Essa palavra é impressionante, irmão. Para Dios un día es como 1000 años Para Deus, um dia é como 1000 anos, y 1000 años es como un día. e 1000 anos é como um dia. Usted pensará, ¿qué tiene que ver esto con lo apostólico? Você deve estar pensando que tem a ver isso com o apostólico. Bien. La iglesia A igreja es la iglesia del tercer día. é a igreja do terceiro dia. Jesús dijo, destruyan Jesus disse: destruam este templo esse templo, y en 3 días lo restauraré. e em 3 dias eu o restaurarei. ¿Dice así su Biblia? Diz assim a sua Bíblia? Amén. Sim? Quantos diz assim a tua Bíblia? Pregunta. ¿Cuántos leen la Biblia? Quantos leem a Bíblia? Levanta a mão. Ahora, segunda pregunta. ¿Cuántos dicen la verdad? Quantos disseram a verdade? A outra pergunta: quantos disseram a verdade? Dice que en 3 días Jesús iba a levantar el templo. ¿Qué templo? Jesus disse que em 3 dias levantaria o templo. Que templo? ¿Qué templo? Que templo? Los de aquel tiempo hablaban del templo de Jerusalén. Aquele tempo falava do templo de Jerusalém. Oh, tantos años haciendo este templo y él quiere que lo destruyamos. Quanto tempo construíram o templo e agora quer que nós o destruamos? Los discípulos decían, está hablando de él, Os discípulos diziam: estão falando dele. está hablando acerca de su cuerpo. Está falando do seu corpo. Jesús fue el gran ejemplo. Jesus foi um grande exemplo. Jesús murió Jesus morreu y al tercer día resucitó. Amén. e ao terceiro dia ressuscitou. Amém? Bien. Amém. Año 2000. Ano 2000. Se cuenta de la muerte de Cristo en adelante. Amén. Se conta a morte de Jesus Cristo. Año 2000. Ano 2000. ¿Qué comienza? O que começa? El tercer milenio. O terceiro milênio. El tiempo de la restauración de todas las cosas que habló Pedro. O tempo da restauração de todas as coisas que falou Pedro. Pedro dijo que hay un tiempo de restaurar todas las cosas. Pedro disse que há um tempo para restaurar todas as La coisas. palabra de Dios nos habla de restaurar todas las cosas. A palavra de Deus fala de restaurar todas as coisas. ¿Qué es lo que se está restaurando en este tiempo, iglesia? O que está restaurando nesse tempo, igreja? Los principios de Dios, Os princípios de Deus, que desde el principio Él quería. que desde o princípio ele queria. Dios quería una iglesia que funcione como Dios quería. Deus queria uma igreja que funciona como ele quer, como ele queria. Pero el hombre hizo una iglesia como Él quería. Mas o homem fez uma igreja como ele queria. Entonces cuando el hombre toma las cosas, Então, quando o homem pega as coisas, pierde la visión de Dios. como? Se pierde la visión de Se Dios. perde a visão de Deus. Estamos en un tiempo de entrar en la visión de Dios. Estamos num tempo de entrar na visão de Deus. Estamos retomando la visión de Dios. Estamos retomando a visão de Deus. De todo el plan de Dios sobre la tierra. De todo o plano de Deus sobre a terra. De toda la visión de Dios sobre la tierra. De toda a visão de Deus sobre a terra. Desde un principio, Desde um princípio, el plan de Dios o plano de Deus no fue el plan de los hombres. não foi o plano dos homens. Todo el tiempo Dios nos está diciendo, Todo o tempo Deus está nos dizendo: tu pensamiento teu pensamento no es mi pensamiento. não é o meu pensamento, Ni tus caminos nem teus caminhos son mis caminos. são os meus caminhos. Dios tiene trazado un camino. Deus tem traçado um caminho. ¿Sabe qué pasa? Sabe o que passa? No entendemos un principio. Não entendemos um princípio.
Dios Deus es é Rey. rei. Amém? No es un gobierno, Não é um governo, es un reino. é um reino, um reinado. No es un presidente electo, Não é um presidente eleito, es un rey establecido. é um rei estabelecido. Esa es la gran diferencia. Essa é a grande diferença. Toda la vida la iglesia pensó que Dios era nuestro sirviente. Toda a vida a igreja pensou que Deus era o nosso servidor, nosso servente. Estava para nos servir. Venimos a la iglesia Vimos a igreja a recibir. Amén. a receber. Amén. Amém? No, amén. Não, amém. A la iglesia venimos a dar. A igreja vem, nós estamos na igreja para dar. Venimos a dar nuestra adoración. Vimos a dar a nossa adoração. Venimos a entregar todo nuestro ser a Dios. Vimos a entregar todo o nosso ser a Deus. Toda la vida nos llamaron a la iglesia para recibir. Toda a vida nos chamaram à igreja para receber. Y nos convertimos en un grupo de gente E nos convertemos em um grupo de pessoas que solamente quiere recibir cosas. que somente quer receber coisas. ¿Y sabe qué dijo el Señor? E sabe o que disse o Senhor? Mejor es dar que recibir. Melhor é dar do que receber. Amém. Glória a Deus. La iglesia A igreja se ha convertido en un grupo de seres mentirosos. se converteu num grupo de pessoas, de seres mentirosos. No aquí en Brasil, en Argentina. Não, só na Argentina. Brasil não. Nem em Foz do Iguaçu. ¿O no? Muchos creyentes mentirosos, pastor. Muitos crentes mentirosos. ¿Cuántos quieren ir al cielo aquí? Quantos querem ir para o céu? Levánteme la mano todos los que Levanta quieren ir la al mano. cielo. Usted es un mentiroso. Si a usted le agarra un cáncer, Se você ou alguém tem um câncer, usted no va a dar gloria a Dios por su cáncer. você não vai dar glória a Deus pelo seu câncer. Usted va a venir llorando a pedir oración. Você vai vir chorando e pedindo oração. Si usted tiene un problema cardíaco, Se alguém tem um problema cardíaco, no va a decir gracias Dios por mi não infarto. vai dizer graças a Deus pelo infarto. Ahora voy a infartar, Señor, y me voy a ir contigo. Agora vou infartar, Senhor, e vou para estar contigo. ¿Es verdad? Entonces usted no se quiere ir al cielo. Então vocês não querem ir para o céu. ¿Cuántos quieren ir al cielo? Quantos querem ir para o céu? Le voy a contar algo. Deixa eu contar algo. Los apóstoles, Os apóstolos, en la época apostólica, na época apostólica, ellos oraban eles oravam. y la gente se moría. E assim as pessoas morriam. Si usted quiere ir al cielo, vamos a orar ahora. Usted se muere. Se você quer ir para o céu, vamos orar agora. Aí você morre e vai para o céu. Entonces no quiere ir al cielo. Não quer ir para o céu. Ananías y Zafira murieron. Ananias e Safira morreram. Fue por la oración de Pedro. E foi pela oração de Pedro. Usted no quiere ir al cielo. ¿Sabe por qué? Vocês não querem ir para o céu, sabe por quê? Porque usted tiene un diseño especial de Dios. Porque vocês têm Un diseño um desenho especial de Dios. especial de Deus. Usted está preparado para estar en la tierra Você está preparado para estar na terra, con un plan de Dios impresionante. com um plano de Deus impressionante. Usted piense esto. Você pensa isso? Dios Deus, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Dios suelta una palabra en la eternidad. Deus solta uma palavra pela eternidade. En la eternidad, Na eternidade, la palabra que Dios suelta a palavra que Deus solta entra en la tierra y sale un hombre. entra na terra e sai um homem. Sale Adán. Sai Adão. El Espíritu de Dios O Espírito de Deus es soplado sobre la vida de Adán. é soprado sobre a vida de Adão. Adán Adão camina sobre la tierra. caminha sobre a terra. ¿Y caminaba con quién? E caminhava com quem? Con Dios. Com Deus. Dice el Génesis Diz o Gênesis que Adán caminaba con Dios que Adão caminhava com Deus y hablaba con Dios. e falava com Deus. ¿Cómo habla con un amigo? Como fala como um amigo. ¿Sabe por qué? Sabe por quê? El único ser creado sobre la tierra O único ser criado sobre a terra que puede hablar con Dios que pode falar com Deus es el hombre. é o homem. Porque el hombre Porque o homem tiene parte de tierra
Tem parte da terra parte del cielo. e parte do céu. Usted está aquí en la tierra con un plan divino. Você está aqui na terra por um plano divino. Usted no vino aquí al CFI porque tenía ganas. Você não veio aqui na CFI porque você queria. Usted entró en esta casa Você entrou nessa casa para entrar en un plan divino. para entrar no plano divino. La iglesia del tercer día A igreja do terceiro dia es la iglesia que entra en el plan de Dios. é a igreja que entra no plano de Es Deus. la iglesia que se mete en el plan divino. É a igreja que entra no plano divino. Dice la palabra de Dios Diz a palavra de Deus que David estaba construyendo el templo. que Davi estava construindo o templo. Primera de Crónicas, 1 Crônicas capítulo 12, versículo 32. 12, 32. 32. Estaba reconstruyendo todo. ¿Sabe qué pasó? Dios le dijo que comience a seleccionar gente de guerra. E passou que Deus disse para ele começar a selecionar homens de guerra, guerreiros, Príncipes guerreros. príncipes guerreiros. Y hay una tribu impresionante. E há algo impressionante. Le dice Dios Lhe a disse Davi. Deus a Davi: Lee el texto. da tribo de Issacar, 200 chefes que sabiam como Israel deveria agir em qualquer circunstância. Comandavam todos os seus guerreiros, os seus parentes. ¿Cuántos eran? 200. ¿Qué tenían que saber? Deveriam saber agir em qualquer circunstância. Ellos entendían los tiempos de Dios. Eles entendiam o tempo de Deus. Ellos entendían el plan de Dios. Eles entendiam o plano de Deus. Ellos podían caminar y entender el plan de Dios para dirigir a Israel. Eles podiam caminhar e entender o plano de Deus para dirigir Israel. Esta es la restauración de las cosas que trae Dios a la iglesia. Essa é a restauração das coisas que Deus traz para a igreja. Gente con una visión. Gente com uma visão. Gente que pueda entender los tiempos de Dios. Gente que pode entender os tempos de Deus. Gente que pueda entender que hay un plan de Dios sobre esta tierra. Gente que pode entender que há um plano de Deus para essa terra. Y que nosotros E que nós somos parte de ese plan de Dios. somos parte desse plano de Deus. Usted es parte de ese plan Você é divino. parte desse plano divino. Usted es parte de esta restauración. Você é parte dessa restauração. Usted es parte de este tiempo impresionante de Dios. Você é parte desse tempo impressionante de Deus. Yo le voy a decir algo. Vou dizer algo para você. Hay gente que no cree en estas cosas. Há gente que não crê nessas coisas. Yo sé que muchos le van a decir esto de lo apostólico y profético. Sei que muitos vão dizer, mas é isso, apostólico e profético? Esto es algo moderno, algo nuevo. Esse é algo moderno, algo novo. Se les están ocurriendo cosas nuevas. Isso está correndo coisas novas. Iglesia, es el plan de Dios. Igreja, esse é o plano de Deus. Es el plan de Dios. Esse é o plano de Deus. Y solamente los que entiendan estos tiempos E só os que entendem esse tempo son los que van a entrar en la visión de Dios. que vão entrar na visão de Deus. Le voy a decir algo. Vou dizer algo. Hace algunos años Faz alguns anos, yo hablé con este pastor. como Yo hablé con este pastor, José, ele falou comigo y le hablé acerca de estas cosas. e falou sobre essas coisas. El pastor me miraba así. Olhaba para mí así. Pero cuando un hijo del reino Mas quando um filho do reino suelta una palabra, solta uma palavra, esa palabra essa palavra puede ser algo fuerte, ¿puedo? pode? Esa palabra Essa palavra va a inseminarte vai a inseminar-te en el espíritu no espírito. y a su tiempo. E ao seu tempo, Esa semilla que fue sembrada en tu espíritu essa semente que foi semeada no teu espírito va a producir algo grande. vai produzir algo grande. Glória a Deus. ¿Cuántas veces te predicaron acerca de la fe como un grano de mostaza? Quantas vezes pregaram para você sobre a fé sendo um grão de mostarda? Pero dice la palabra Mas diz a palavra que ese grano de mostaza es sembrado que esse grão de mostarda é semeado y se convierte en una hortaliza e se converte em hortaliça.
y luego en un árbol, e logo numa árvore. ya tu fe dejó de ser como un grano de mostaza. A tua fé pode ser como um grão de mostarda. Murió ese grano de mostaza, Morreu, el grano de mostaza, morreu o grão de mostarda para convertirse en algo grande. para se converter em algo grande. Hoy es el comienzo de un congreso. Hoje é o começo de um congresso, uma conferência. Hace unos años atrás Faz alguns anos atrás, estaba en Belo Horizonte eu estava em Belo Horizonte con el doctor Peter Wagner. com o Dr. Peter Wagner. No sé si ustedes han leído algo acerca de él. Sim. Y él me dijo esto: E ele disse isso. hoy voy a sembrar una semilla en tu corazón. Hoje eu vou semear uma semente no seu coração. Y esta semilla va a producir algo tremendamente poderoso en su tiempo. E essa semente vai produzir algo poderoso no seu tempo. Obviamente estaba con Peter Wagner. Logicamente estava com o Peter Wagner, Y le dije siempre todo. recebendo tudo. Venga. Tudo. Y me dijo esto: E me disse isso. convergencia. Convergência. La misma cara que tienen ustedes tenía yo. A mesma cara que vocês fizeram, ele fez também. Amén, dije yo. Amém. Y quedó. E ficou aqui. Después de años, Depois de anos, se generó algo adentro mío. começou a gerar algo dentro de mim. Y le dije a mi esposa: vamos a hacer un retiro de líderes, de Y pastores, dice- de ministros. A esposa, profeta, vamos fazer um retiro de líderes, Ministros, ministros, pastores, profetas, evangelistas. pastores, profeta, evangelista. Y se va a llamar Convergencia. E vai se chamar Convergência. Dios activó después de mucho tiempo. Deus ativou depois de muito tempo. 18 y 19 de noviembre 18 e 19 de novembro, tenemos en Argentina un... ¿Cómo se llama? Ayer le llaman quinta, no sé cómo es aquí. Una fazenda. ¿Sí? sim, é uma fazenda, Una fazenda. Con piscina, con com piscina. grande. Y se van a hacer 2 días E vão fazer 2 dias de convergencia. de convergência, um retiro. Ya hay más de 40 ministros anotados. Já há mais de 40 ministros inscritos. Una semilla Uma semente sembrada en tu corazón semeada no teu va a coração producir algo grande. vai produzir algo grande. Amém? La semilla más grande del movimiento apostólico y profético, ¿sabe cuál fue? A semente maior do movimento apostólico profético, sabe qual foi? Jesús. Jesus. Él tenía que morir Ele tinha que morrer para que se restauren todas las cosas, para que se restaurasse todas as coisas, para que comiencen los tiempos de la restauración para que se comece o tempo da restauração, hasta su próxima venida. até a sua próxima vinda. Usted está siendo esta noche inseminado por una palabra. Você está sendo nessa noite inseminado por uma palavra. Va a producir algo grande. Vai produzir algo grande. Usted va a producir algo grande aquí en Brasil. Você vai produzir algo grande aqui no No sé Brasil, si em me Foz está do Iguaçu. escuchando. Usted va a Você producir está algo escutando? grande aquí en Você Brasil. vai produzir algo grande aqui no Brasil, em Foz do Iguaçu. Una persona que tome esta palabra Uma pessoa que pega essa palavra va a producir algo tremendamente grande. vai produzir algo tremendamente grande. Una persona que entienda esta palabra Uma pessoa que entende essa palavra va a comenzar a producir como el grano de mostaza. vai começar a produzir como um grão de mostarda. Se va a convertir en un gran árbol Vai se converter numa grande y árvore. va a comenzar a expandirse, E vai começar a expandir-se. y la gente va a pensar: E as pessoas vão pensar: este no era aquel pequeño que estaba allí, hoy es un gran esse não era aquele pequeno que estava ali. un gran ministerio. Agora não é aquele grande pastor, aquela grande igreja, aquele grande ministério. Nosotros en Argentina tenemos un seminario y una escuela que damos para líderes. Nós na Argentina temos um seminário e uma escola para líderes. En el seminario es para todos los hermanos que quieran venir. Seminário para todos os irmãos que quiserem participar. La escuela para líderes se da una vez al mes, E a escola para líderes uma vez por mês, solamente para liderazgo, para pastores, profetas, evangelistas. somente apóstoles. para liderança. Apóstolos, profetas, pastores. Y yo les digo a los hermanos del seminario, no de la escuela porque esos ya son ministros, del seminario. Eu digo para os irmãos do seminário, não da escola porque já são ministros, mas do seminário. Yo hablo con ustedes. Yo hablo con ustedes.
Eu falo com vocês porque estoy hablando con grandes líderes. porque eu estou falando com grandes líderes. Vienen los hermanos y me dicen, apóstol, ¿cómo me vas a decir que soy un gran líder? Recién estoy comenzando. Apóstolo, e os irmãos vêm e falam, apóstolo, como assim um grande líder agora que eu estou começando? Porque desde el comienzo, Porque desde o começo, si la palabra te es sembrada a palavra está semeada y tu corazón es buena tierra, e o teu coração é uma terra boa. vas a producir Vai produzir lo que esa palabra se te dice. o que a palavra foi dita para você. Pregunto por el tiempo que me queda para predicar, para enseñar. Perguntou quanto tempo ele tem, eu falei, quanto ele quiser. Toda palabra sembrada va a producir algo grande. Toda palavra semeada vai produzir algo grande. Tu corazón es buena tierra. Teu coração é uma terra boa. Pone tu mano así en el pecho. Põe tua mão assim no peito. Repetí conmigo. Repete comigo. Soy buena tierra. Sou boa terra. Sou Sou boa boa terra. terra. Ou Sou boa terra. sou boa terra. Así es. Eu sou boa terra. Eu sou boa terra. Aleluya. Aleluia. Ahora créelo. Agora, acredita. Yo vine aquí con un plan. Eu vim aqui com um plano. Sembrar en buena tierra. Semear em boa terra. ¿Cuántos son líderes aquí? Quantos são líderes aqui? Levántenme la mano los líderes. Levanta a mão, os líderes. Levanten la mano los futuros líderes. Levanta as mãos, futuros líderes. Levanten la mano los próximos líderes. Levanta a mão, os próximos No líderes. tengas miedo ni vergüenza. Não Levanten tenha la medo mano. nem vergonha. Levanta a mão. Estoy sembrando una palabra. Eu estou Futuros semeando líderes. uma palavra nos futuros líderes. Se van a expandir. Se vão expandir, Van a crescer. crecer. Vão a crescer. Tu historia cambia. Tua história vai mudar. A partir de esta noche comienza a cambiar tu historia. A partir dessa noite começa a mudar a tua história. Vas a comenzar a producir. Vai começar a produzir. Vas a comenzar a crecer. Vai começar a crescer. Vas a comenzar a expandirte. Vai começar a expandir. Brasil Brasil va a conocer tu palabra. vai conhecer a tua palavra. La palabra que Dios pone esta noche en tu corazón. A palavra que Deus põe no teu coração nessa Es una noite. palabra É poderosa. uma palavra poderosa. Es una palabra de transformación. É uma palavra de transformação. Es una palabra que va a provocar cambios sobre la É uma tierra. palavra que vai provocar mudança sobre a terra. Durante años Durante anos, nos dijeron que estábamos aquí para recibir. nos disseram que estávamos aqui para receber. Te voy a decir algo, iglesia. Vou dizer algo para você, igreja. Estás aquí para entregar todo lo que tenés. Está aqui para entregar tudo que você tem. Basta de recibir. Basta de receber. Es tu tiempo de sembrar. É teu tempo de semear. Es tu tiempo de entregar. É teu tempo de entregar. Es tu tiempo de dar todo lo que tenés. É tempo de entregar tudo que você tem. Todo lo que sos. Tudo que vocês são. Y Dios E Deus va a producir la gran cosecha. vai produzir a grande colheita. Te voy a decir algo. Vou dizer algo para vocês. Muchas personas quedaron con ganas de levantar su mano cuando dije de futuros líderes. Muitas pessoas tiveram vontade de levantar as suas mãos quando ele disse sobre grandes líderes. No tengas miedo. Não tenha medo. Dios te eligió. Deus te escolheu. Y no es lo que vos hagas. Não é o que você faz. Es lo que Dios va a hacer con É tu o que vida. Deus vai fazer com a sua vida. Amém? No es lo que aprendas ni tu capacidad. Es lo que Dios va a hacer. Não é o que você aprende ou a tua capacidade, é o que Deus vai fazer com você. Dios va a hacer cosas grandes con tu vida. Deus vai fazer coisas grandes com a tua vida. Ahora, Agora, entrega tu vida. entrega a tua vida. Ah, pero yo ya recibí a Jesús como mi Salvador. Ah, eu já recebi Jesus como Senhor e Salvador. No, no, no. Entrega tu vida. Não, entrega a tua vida. ¿Qué es entregar tu vida? O que é entregar a sua vida? Es entender el mensaje del apóstol Pablo. É entender a mensagem do apóstolo Paulo. El apóstol Pablo dijo, no vivo yo. O apóstolo Paulo disse, não vivo eu. Cristo Cristo vive en mí. vive em mim. ¿Usted entiende esta palabra? Você entende essa palavra? Mire a su hermano que tiene al lado. Olha o sermão que está do lado.
Dígale así. Diga assim para ele. ¿Usted quiere que Cristo viva en usted? Você quer que Cristo vive em você? Entonces, Então, muérase. morra. Tenemos que aprender a morir. Temos que aprender a morrer. A morir a mi egocentrismo, A morrer o meu egocentrismo, a mi yo personal, a mim pessoalmente, a mis deseos, a meus desejos, a mis pasiones, as minhas paixões, a lo que yo quiero, ao que eu quero, para poder vivir la vida de Cristo en mí. para poder viver a vida de Cristo em mim. Entonces, cuando vivo la vida de Cristo en mí, Então, quando eu vivo a vida de Cristo em mim, mi cuerpo meu corpo se convierte en el templo del Espíritu Santo. se converte no templo do Espírito Santo. Bueno, algunos son capilla, son capela, otros ya somos Vaticano. Alguns são capela, pequena igreja, outros são Vaticano. Por tamaño. Uns são igrejas pequenas, outros são catedrais. ¿Usted me está entendiendo? Você está entendendo? Usted tiene que vivir la vida de Cristo. Você tem que ver a vida de Cristo. Cuando usted comienza a vivir la vida de Cristo, Você começa a viver a vida de Cristo, muere a todo lo que usted quiere. morre tudo que você quer. Le voy a decir algo. E vou te dizer algo: Todo lo que Dios tiene tudo que Deus tem es mejor. é melhor. Todo lo que Dios tiene para tu vida Tudo que Deus tem para a tua vida es mejor de lo que vos querés. é melhor do que você quer. Es mejor de lo que vos pensás. É melhor do que você pensa. Yo un día le dije al Señor, Padre, quiero ser pastor de una gran iglesia. Um dia eu disse para Deus: Pai, eu quero ser pastor de uma grande igreja. Y vino un profeta y me dijo, Dios te dice esto, E veio o profeta e disse: Deus te disse isso. te doy por herencia a las naciones. Te dou Te doy por herencia a las naciones. por herança as nações. Yo dije, le estaba pidiendo una iglesia y Dios me está dando las naciones. E ele disse: Eu estava pedindo para Deus uma igreja, ele me deu as nações. La gente me pregunta, ¿cuál es su iglesia? As pessoas perguntam: qual é a sua igreja? La suya. ¿Qué iglesia? ¿Es mi iglesia? Sim. A sua igreja é a minha igreja. Me dicen, pero nunca lo vi en el culto. Mas quando tem o culto? Nunca lo vi a usted en el culto. Nunca vi você no culto? Como você é da minha igreja? Iglesia, Dios tiene más de lo que vos pensás o imaginás. Igreja, Deus tem mais do que você pensa ou mais do que você imagina. Te voy a decir algo impresionante. Vou dizer algo impressionante. Aquí en medio nuestro, Aqui no nosso meio, esta noche, essa noite, está la persona que más cree, está a pessoa que mais crê. la persona que tiene más fe, A pessoa que tem mais fé. está aquí en medio nuestro esta noche. Está aqui no nosso meio nessa noite. ¿Sabías eso? Sabia disso? Él dijo, donde 2 o 3 se congregan en mi nombre, ahí estoy. Jesus disse: onde estiverem 2 ou mais em meu nome, lá eu estou. Y él cree y tiene fe en vos. E ele crê e tem fé em você. Cuando vos no crees, él sí cree. Quando você não crê, ele crê em você. Cuando vos decís las cosas son imposibles, Quando você diz as coisas são impossíveis, él dice todo es posible. e ele diz tudo é possível. Él cree. Ele crê. Y cree en nosotros. E crê em nós. Y cree en vos. E crê em você. Cuando vos levantaste la mano siendo un futuro líder, Quando você levantou a mão dizendo que era um futuro líder, te voy a decir algo. vou te dizer algo. Él lo tomó en serio. Ele levou a sério. Él lo tomó en serio. Ele levou a sério. Él lo cree. Ele crê. Y cuando vos pienses que vas a fracasar, E quando você pensa que vai fracassar, Él va a levantar tus brazos ele vai levantar o teu braço y te va a animar e vai te animar a hacer cosas grandes. a fazer coisas grandes. Amém. Te va a llevar Te vai levar a una visión superior. a uma visão superior.
Yo le estaba diciendo al Señor, Eu estava dizendo ao Senhor: Señor, veo iglesias que están con serios problemas, pastores con problemas. Senhor, eu vejo igrejas com sérios problemas, pastores com problemas. Yo quiero levantar una iglesia. Eu quero levantar uma igreja. Hace unos días atrás. Y Dios me dijo, no vas a levantar una iglesia. E Deus disse a ele: não, você não vai levantar uma igreja. Digo, Señor, ¿cómo no? No. E ele disse: como não? E Deus disse: não. Va a ser un lugar de conferencias. Vai ser um lugar de conferências. Y no va a tener culto los domingos. E não vai ter culto no domingo. ¿Cómo, Señor? Es tu día, el domingo. E disse: como, Senhor? É domingo? Domingo é o dia de culto. Y me dijo, no. E Deus disse: não. Van a ser reuniones fuera de los horarios de culto. Vai fazer reuniões fora dos horários de culto. Para que puedan venir las iglesias Para que possa ouvir as outras igrejas. y a comer un mensaje apostólico y profético. E a comer uma mensagem apostólica profética. Dios tiene planes más grandes. Deus tem planos maiores. Le voy a contar un testimonio. Vou contar um testemunho para vocês. Yo tengo un salón grande Eu tenho um salão grande que está a 500 kilómetros de mi casa. que está a 500 quilômetros da casa dele. Está cerrado. Está fechado. Y cuando se compró esse salón lo compramos con un pastor de Estados Unidos. E quando nós compramos esse salão, nós compramos com um pastor dos Estados Unidos. Ahora, ese salón no se puede vender ni se puede alquilar Esse salão não pode vender e não pode alugar. porque el otro dueño vive en Estados Unidos. Porque o outro dono vive nos Estados Unidos. Dije, Señor, E ele disse: Senhor, si nos vas a dar ese lugar, se nos der esse lugar, si nos vas a dar esa sala de conferencias, se nos der essa sala de conferência, yo quiero alquilar ese salón tan grande eu quero alugar esse salão tão grande para poder alquilar una sala de conferencias. para poder alugar a sala de conferência, uma sala para conferência. ¿Sabe lo que hizo Dios? Sabe o que disse Deus? Antes de venir para aquí, Antes de vir para cá, me llama por teléfono. me chamou ele por telefone Me dice un pastor, e disse o pastor: el pastor Lee de Estados Unidos está en Buenos Aires. Quiere hablar contigo. o pastor líder dos Estados Unidos está em Buenos Aires, quer falar com você. Antes de venir para aquí, Antes de vir para cá, fui al hotel, foi até o hotel, hablé con el pastor Lee. falei com o pastor, Me dijo, voy a quedarme aquí un tiempo, vou ficar aqui um tempo así que vamos a ver cómo hacemos para que todas las cosas queden a tu nombre. e nós vamos ver como é que nós fazemos para que todas as coisas estejam no seu nome. Dios hace las cosas bien. Deus faz essas coisas bem. ¿Usted me está entendiendo? Vocês estão entendendo? Dios hace las cosas bien. Deus faz as coisas bem. Y si Dios te habló de cosas grandes, Se Deus te falou de coisas grandes, va a hacer cosas grandes con tu vida. vai fazer coisas grandes com a tua vida. Dios llamó Deus chamou a los primeros aos primeiros como apóstoles. como apóstolos. ¿Sabe qué quiere decir apóstol? Sabe o que quer dizer apóstolo? Un enviado. Um enviado. La visión de Dios A visão de Deus era más grande que la que ellos tenían. era maior do que eles tinham. Ellos comenzaron a levantar una iglesia en Jerusalén, Eles começaram a levantar uma igreja em Jerusalém. pero Dios quería sacarlos de Jerusalén. Mas Deus queria tirá-los de Y Jerusalém. les mandó una persecución por causa de Saulo. E mandou uma perseguição por causa de Paulo, de Saulo. Saulo. Después fue llamado Pablo. Sim, de Saulo. Pero en ese tiempo, Mas nesse tempo, Pablo Paulo era perseguidor de la iglesia. era perseguidor da igreja. Mataba a cristianos. Matava cristãos. Los castigaba. Os castigava. Porque era el plan de Dios. Porque era plano de Deus. El plan de Dios O plano de Deus era el mundo. era o mundo. Te voy a decir algo, iglesia. Vou dizer algo para vocês, igreja. Yo no sé cuál es el pensamiento que tienen. Eu não sei qual é o pensamento que vocês têm. Ni sé el pensamiento de los pastores de esta casa. Eu não sei também qual é o pensamento dos pastores. Pero voy a decirte una cosa. Mas vou dizer algo para vocês. Ustedes están entrando en un tiempo apostólico y profético. Vocês estão entrando num tempo apostólico profético. Yo estaba escuchando a la pastora que hablaba con mi esposa y le comentaba que hay gente aquí con visión, con revelación, con sueños. Eu estava conversando com a pastora, estava conversando com a profeta, e estava falando sobre irmãos que estão tendo sonhos, revelações. ¿Ve? Están en un serio problema, iglesia. Vocês estão num sério problema.
ya están en la restauración de todas las cosas. estão no tempo da restauração de todas as coisas. Aleluia. Ustedes entraron en este tiempo Vocês entraram nesse tempo, no por ganas que tenía un pastor. não por vontade que tinha o El pastor. pastor no tenía ganas de entrar en este O tiempo, pastor não tinha vontade de entrar nesse tempo, pero Dios lo tomó mas Deus nos tomou y lo metió en su tiempo e nos colocou no seu tempo y lo metió en su visión e colocou na sua missão para que comience a caminar en lo que Dios quiere que camine. para começar a caminhar naquilo que Deus quer que a gente caminhe. ¿Usted me está entendiendo? Vocês estão entendendo? Van a tener sueños, van a tener visiones, Vão ter sonhos, visões, van a caminar en un tiempo profético. para caminhar no tempo profético. Todo lo que profetice tu boca, eso se cumplirá. Tudo que a tua boca profetizar, isso vai se cumprir. Comiencen a soltar palabras de bendición. Começa a soltar palavras de bênção. Comiencen a cambiar la visión, la historia de la iglesia. Começa a mudar a visão, a história da igreja. Yo sé que ustedes me están mirando y diciendo, este está metiéndonos en algo difícil. Vocês estão olhando para ele dizendo, esse está nos colocando em uma situação difícil, em algo difícil. Te voy a decir algo, iglesia, no es difícil. Vou dizer algo para você, igreja, não é difícil. Es muy difícil. É muito difícil. No es complicado. Não é complicado. Es muy É complicado. muito complicado. Pero Dios Mas Deus tiene todo bajo control. tem tudo no seu controle, debaixo do seu controle. Cuando nosotros vinimos a este lugar, Quando nós viemos a esse lugar, el pastor nos mostró este lugar. o pastor nos mostrou esse lugar. ¡Wow! Ele disse, uau! Yo no le dije nada al pastor, Ele não disse nada para mim, pero le dije al Señor, mas ele disse ao Senhor, papá, papai, vos tenés visión grande. coloque visão grande neles. Tu visión, papá, Sua visão, papai, es grande. é grande. ¿Y sabe qué me dijo Dios? Sabe o que disse Deus? Es tan grande É tão grande que esto no va a alcanzar. que Esto- esse lugar vai ser pequeno. É tão grande que esse lugar vai ser pequeno. Amém. Sim, é meu problema, não é problema dele. Dios nos mete en cosas grandes. Deus nos coloca em coisas grandes. Y cuando pensamos que las cosas ya están listas, E quando nós pensamos que as coisas já estão prontas, terminadas, Dios dice, no, Deus não, diz este não. es el comienzo de algo mayor. Esse é só o começo, tem algo muito maior. Tenemos un programa de radio en Buenos Aires Temos um programa de rádio em Buenos Aires, que se escucha en varios países. que se escuta em vários países. Muchos cristianos de otros países nos envían por email que están escuchando la radio en diferentes naciones por internet. Muitos cristãos de outros países enviam e-mail dizendo que estão escutando a rádio em outros países. Y lo hacemos con otro apóstol y otro pastor de nuestro ministerio. E fazemos com outro apóstolo e outro pastor do nosso ministério. Y el pastor me dice el otro día, E o pastor me disse outro dia, apóstol, apóstolo, vamos a poner una radio. vamos colocar uma rádio. No, tengamos un programa todas las mañanas, está bien. Temos um programa toda manhã, tá bom já. No, vamos a colocar una radio. E ele disse, não, vamos colocar uma rádio. Pero no tenemos el dinero. Aí ele disse, não temos dinheiro. No, me dice, yo vendo mi carro y colocamos una radio. Eu vendo meu carro e nós colocamos uma rádio. No vendas nada, espera. Ele disse, não, espera. Vamos a orar a Dios. Vamos orar a Deus. Antes de venir para aquí me volvió a decir lo mismo. Antes de vir para cá, Volvió a decirme lo mismo. voltou a dizer para ele novamente as mesmas coisas. Vamos a colocar una radio. Vamos colocar uma rádio. Amén. Amém. Entonces yo le dije esto. Então eu disse para ele, Vos te haces cargo. Vos te haces cargo de la radio. assim, você se encarrega da rádio. Sí, me dijo. Ningún problema. Como nos diz aqui, você se vira. Ningún problema, dijo. E ele disse, nenhum problema. Nosotros queríamos un programa de radio en la mañana, Nós queríamos um programa de rádio pela manhã, pero Dios nos quiere dar una radio.
Mas Deus quer nos dar uma rádio. Nosotros queríamos una iglesia Nós queríamos uma igreja y Dios quería dar un salón de conferencias para muchas iglesias. e Deus quis nos dar um salão de conferência para muitas igrejas. ¿Cuál es tu visión? Qual é a tua visão? Si tu visión como un grano de mostaza muere, Se tua visão como um grão de mostarda morre, va a crecer un gran árbol. vai crescer uma grande árvore. Jesús dijo, así es el reino de Dios. Jesus disse, assim é o reino de Deus. Ese grano de mostaza tiene que morir para que crezca un gran árbol. Esse grão de mostarda tem que morrer para que cresça uma grande árvore. Eso es el reino. Esse é o reino. La visión apostólica y profética A visão apostólica e profética nunca va a poder funcionar nunca vai poder funcionar si no entra en la visión del reino de Dios. se não entra na visão do reino de Deus. Lo primero que tenemos que restaurar Primeiro que temos que restaurar es entender é entender que Dios es rey. que Deus é rei. El símbolo de esta iglesia es una corona. O símbolo da nossa igreja é uma coroa. Reino, Reino, reino. reino. Estamos llamados para establecer el reino sobre la tierra. Fomos chamados para estabelecer o reino sobre a terra. Ese reino Esse reino significa que hay un rey significa que há um rei que dictamina todas las cosas. que Dictamina, que determina Determina. todas as coisas. determina todas las cosas. Y cuando Él determina todas las E cosas, quando ele determina todas as coisas, las cosas se hacen como Él quiere as coisas são feitas como ele quer y no como nosotros e queremos. não como nós queremos. Los tiempos de la restauración O tempo de restauração traen todas estas cosas. traz todas essas coisas. Primeramente, Primeiro, el reino de Dios y su justicia. o reino de Deus e a sua justiça. Y todo lo demás E todas as demais viene por coisas añadidura. vêm, ¿Cómo se dice? Añadidura. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. serão y todo acrescentadas. E as demais coisas são acrescentadas. acrecentadas. Acrescentadas. ¿Entiende? Nosotros buscamos todo lo acrecentado. Primeiro El nós, reino. primeiro nós queremos todas as coisas, depois o reino. Pero primero es el reino. Mas primeiro é o reino. Porque primero es la voluntad del rey. Porque primeiro é a vontade do rei. Es su voluntad. É a sua vontade. Estuve en Río de Janeiro, Estive no Rio de Janeiro, en Petrópolis, Petrópolis, en la casa de, ¿cómo se llamaba? Don Pedro, ¿sí? En la casa de Don na Pedro. casa de Dom Pedro, fica em Petrópolis. Y en la casa de Don Pedro hay una corona de oro. E na casa de Dom Pedro tem uma coroa de ouro. Esmeraldas así grandes. Esmeraldas enormes, grandes. Yo vi la corona Eu olhei a coroa y pregunté, e perguntei: ¿cómo le ponían eso en la cabeza al hombre? como ele colocava isso na cabeça? Iba a quebrar. Quebrava a cabeça, pescoço. Dije, no, no, no. Don Pedro se sentaba en un trono Não, não. Dom Pedro sentava no trono. y habían dos personas que sostenían la corona sobre su cabeza, Havia duas pessoas que pegavam e sustentavam a coroa sobre a sua cabeça. mientras la corona estaba sobre su cabeza. E quando a coroa estava sobre a sua cabeça, Don Pedro decía todo lo que se tenía que hacer. e Dom Pedro falava então tudo que tinha que ser feito. Yo dije, ese es el reino. Ele disse: esse é o reino. Esa es la visión del reino. Essa é a visão do reino. La corona del rey sobre tu cabeza A coroa do rei sobre a tua cabeça es la que te va a dar la autoridad para hacer todas las cosas. é a que te vai dar autoridade para fazer todas as coisas. Ese es el reino. Esse é o reino. Esta gente entendía el reino. Essas pessoas entendiam do reino. No el reino de Dios, Não o reino de Deus. el reino humano. Reino humano. Pero la cosa se movía de esa forma. E as coisas aconteciam dessa forma. Nosotros entendemos un gobierno y no un reino. Nós temos um governo e não um reino. El rey O rei, ha dictaminado algo en la eternidad. ele determinou algo na eternidade. Determinó algo en la eternidade. Determinou algo na eternidade. Él ya determinó tu bendición. Ele já determinou a sua bênção.
No hace falta que busques tu bendición desesperadamente. Não pare de buscar a tua bênção. La gente busca desesperadamente una bendición. As pessoas buscam desesperadamente uma benção. Uma Dice la bênção. palabra de Dios E diz a palavra de Deus que en estos tiempos que nesses tempos la bendición a bênção te seguirá te seguirá y te alcanzará. e te alcançará. Lo dice la Biblia. É o que diz a Bíblia. La bendición te seguirá y te alcanzará. A bênção te seguirá e te alcançará. No corras detrás de una bendición, Não corra atrás da bênção, porque la bendición te va a alcanzar. porque a bênção vai te alcançar. Son los tiempos de entender el reino de Dios. São os tempos de entender o reino de Deus. El reino de Dios es aquí y ahora. O reino de Deus é aqui e agora. Es hoy. É hoje. Y está dispuesto E está disposto a darte todas las cosas. a dar a você todas as coisas. No hace falta que las busques. Não pare de buscar. No, no hace falta que busques. Não é necessário que busques, Porque ya están dispuestas para ti. que já estão colocadas para ti, já estão disponíveis para ti. Están dispuestas para entregártelas. Estão disponíveis para serem entregues a você. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo E o corpo de Cristo está dispuesto está disposto a caminar en la bendición del Cristo. a caminhar na bênção de Cristo. Glória a Deus. Jesús dijo en el tercer día, Jesus disse no terceiro dia: restauraré el templo. restaurarei o templo. Los discípulos decían, habla acerca de él. Os discípulos diziam: está falando dele mesmo. Él va a morir, Ele vai el morrer tercer día va a resucitar. e ao terceiro dia vai ressuscitar. Pero fue algo más profético. Mas ele falou algo mais profético. Cuando la iglesia estaba muriendo en la visión de Dios, Quando a igreja estava morrendo na visão de Deus, en el tercer día, no terceiro dia, Él está restaurando el templo, ele está restaurando o templo, está restaurando el cuerpo, está restaurando o corpo, está restaurando la visión de Dios. está restaurando a visão de Deus. Este es el tercer día de Dios. Esse é o terceiro de dia. Tercer Señor. milenio. Esse é o terceiro milênio. Un día para Dios es como 1000 años. Um dia para Deus é como 1000 anos. 1000 años como un día. 1000 anos é como um dia. Estamos en el tiempo de la restauración. Estamos no tempo da restauração, Amén. no terceiro dia. Así que prepárate, iglesia. Por isso, prepara-te, igreja. Prepárate. Prepara-te. Porque sos llamado a cosas grandes Porque fomos chamados para coisas grandes y no a cosas pequeñas. e não coisas pequenas. Nos ponemos de pie. Vamos colocar de pé? Sim. Senão ele segue 5 da manhã, ainda ele vai ficar